Amados, graça e paz no nome poderoso de Jesus. Eu declaro a bênção de Deus sobre você, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e Ele tenha misericórdia de você, que o Senhor te favoreça com paz, que o Espírito Santo te cerque de toda bondade, que o favor que nós não merecemos, que você não merece, se manifeste de forma abrangente, profunda, real, na sua vida, na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro essa sexta-feira como uma sexta-feira onde o Espírito Santo te surpreenderá com bondade, com graça. A sabedoria de Deus te dá inteligência, conhecimento para que você possa realizar a vontade dele, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, professor Dilney. Bom dia, Dias. Olá, Diego. Bom dia, Kedma. Amém, bom dia. Amém. E a Hanna, isso, Johanna, do Uruguai. Ok, bom dia. Amém. Bom dia, queridos. Louvado seja Deus. Amém. Mais uma semana. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus é maravilhoso. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Como diz a palavra do Senhor. Deus é bom, que nos conduz dia a dia no triunfo de Cristo. Amém. Bom dia, Laura. Bom dia, Adão Mendes, Raquel, amém, louvado seja Deus. Hoje compartilharemos o Salmo 17, aleluia, louvado seja Deus, glórias ao nome de Jesus, esperando aí as conexões se estabilizarem. Olá, amém, bom dia, pastor Samuel, bom dia, Carla, tudo bem? Olá, Sueli, Sérgio, amém, amados irmãos, amém, louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Shalom. Shalom. Amém. Glórias. Dia frio hoje por aqui também. Amém. Aleluia. Olá, Felipe. Amém. Em nome de Jesus. Hoje à noite estaremos na inauguração do novo prédio. É um novo prédio reformado da nossa igreja querida, pastor João Batista Estela, aqui em Xangri-Lá, no litoral. Amém, do Rio Grande, vai ser poderoso. Se você está na região, esteja conosco lá, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. 4 graus aí, uau, 4 graus, impressionante. Eu saí de Gramado, estava 6 graus, cheguei em Porto Alegre, estava 14 graus, a diferença estava gritante. Aleluia, mas está frio por aqui sim. Amém, bom dia, amados. Amém. Amém. Vamos seguir então. Amém. No nome de Jesus. Amém. Salmo 17. Amém. Bem, é um salmo desafiador se você lê-lo na ótica da velha aliança. E você não pode ler a palavra de maneira alguma desposicionado. O que eu quero dizer com isso? Fora da sua posição em Cristo Jesus. Amém. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, mas a revelação que Deus nos tem dado é progressiva. Para Deus tudo já está estabelecido, mas para nós há uma revelação progressiva. E no próprio Salmos de Davi, ele escreveu 73 salmos, você vai ver a progressão do conhecimento das revelações de Deus. E aqui Davi, não sabemos quando ele escreveu esse salmo, provavelmente os estudiosos dizem que ele deve ter escrito naquele período duro, difícil, quando Saul perseguia injustamente. Então Davi está numa posição assim, ele está sendo perseguido, as pessoas ao seu redor estão tentando tragá-lo como leões, diz ele. Ele não fez nada de errado. Dentro daquilo que ele sabe, ele apela para sua própria justiça e integridade diante de Deus. Ele diz, Senhor, eu não fiz nada errado. Por que estão acontecendo essas coisas? Senhor, olha o que eles estão falando. Olha o meu coração, eu sou íntegro, os meus lábios não proferiram palavras erradas. Davi, de fato, era um homem que aprendeu que Deus habita no meio dos louvores e que a presença de Deus se revela enquanto você louva a Deus. Essa é a chave de Davi. Nós vamos ver isso em alguns salmos, por exemplo, o Salmo 34. Quando ele escreveu o Salmo 34, ele estava na caverna de Adulão, fugitivo, 400 homens, endividados, amargurados de espírito, diz a Bíblia, se reuniram a ele, e Davi lhes deu a chave, que é profetizada em Apocalipse. Jesus tem a chave de Davi.
É o louvor em meio à dor, o louvor em meio à aflição, o louvor no dia de hoje. Amém? O louvor é uma tremenda arma de vitória que manifesta a fé de uma maneira, eu diria, intensa diante dos céus, do mundo espiritual. Quando você louva a Deus, você louva a bondade de Deus quando você não vê a bondade de Deus. Você louva a bondade de Deus, mas as coisas não deram certo. Isso significa que você confia que Deus é bom, independentemente do que está acontecendo na sua vida. Você agradece a Deus pela sua vida, sua casa, pelos seus, pelo que Ele tem te dado, mesmo quando Ele não tem te dado. Amém? Aquilo que você espera receber. Compreende isso? Então, esse é o louvor que confia e é a chave que abre as portas. Bem, Davi estava aprendendo isso certamente. Ele foi crescendo no Senhor. E sendo perseguido, certamente a perseguição amadureceu Davi. Existe um propósito no sofrimento. Paulo diz que o sofrimento tem uma correspondente glória. Então, se há muito sofrimento na sua vida, espere um nível maior de glória. Amém? Muitas pessoas não entendem porque eles passam por caminhos apertados e sempre querem viver em berços esplêndidos. Isso não existe nesse mundo. Você vai passar por caminhos apertados. Mas nisso Deus está fundamentando, fortificando, consolidando a sua vida. Amém? Para grandes coisas que estão por vir. Para um nível de glória onde a sabedoria, a humildade tem que ser manifestas através da sua vida. Deus não concede autoridade aos neófitos, diz a Bíblia, aos novatos despreparados. Existem pessoas despreparadas porque não recebem cada dia como um tratamento em amor do Pai. Nós precisamos compreender que Deus está por trás da nossa história e confiar no Senhor sobre todas as coisas. Amém? Bem, vamos ao Salmo. Davi diz assim: ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Então Davi está falando de sinceridade. Você está numa situação assim? Você está sendo perseguido injustamente? É triste quando você é perseguido por causa de erros, tolices, guerras que você comprou. Muitas pessoas não percebem, às vezes, a trave que está diante dos seus olhos, como disse Jesus. Pedro diz, se você sofre injustamente, isso te dará uma coroa de glória. Mas se você sofre porque você é um funcionário, mas você chega atrasado, você não entrega como o patrão pediu, você não faz as coisas com diligência, você não faz com esmero, com excelência, você não honra o que disse, suas palavras variam, você não é uma pessoa confiável, aí você está sofrendo perseguição no seu serviço e você vai, por favor, orem por mim que eu estou sendo perseguido. Essa perseguição é merecida, diz Pedro. Essa perseguição é tolice. Essa perseguição é porque você não se posiciona como o que você é em Jesus, sábio, inteligente, cheio do conhecimento do alto. Você é a pessoa mais feliz da terra. Você tem Deus com você. Você é uma pessoa entusiasmada. Em Theos é o sentido dessa palavra. Em Deus. Deus está em você, você está em Deus, em Cristo Jesus. Amém? Então, por favor, sabedoria. Amém? Nós jejuamos 21 dias por sabedoria. Veja os vídeos lá no meu canal, ou no canal da Igreja Videira Poa. No meu canal, os vídeos estão lá, os jejuns. Nós falamos sobre a diligência, falamos sobre o tempo. Muitas pessoas atrapalham a vida e reclamam que Deus não ajuda, mas é porque você precisa aprender sabedoria. Então, muitas vezes, são os erros que vão te ensinar, uma vez que você não teve a capacidade de ouvir e aprender com o erro dos outros. Amém? Bem, então, equilibre as verdades da palavra de Deus. A sabedoria traz o espírito de moderação, o espírito equilibrado, capacidade de perceber o todo e não só a parte. Amém? Bem, mas havia um homem antes da graça, antes da cruz. E ele se coloca diante de Deus olhando para si e não encontra em si motivo para tal perseguição. Muitas vezes as pessoas, diante da perseguição dos problemas, elas olham para si e aí se torna um problema. Então você é
tem que ter a graça de Cristo, de perceber a sinceridade ou não do seu coração, as intenções do seu coração, na luz da graça do Espírito Santo, sem ser condenado. Porque extremos são perigosos. Uma pessoa que olha para si, introspecção, fica se comparando, isso é carnal. O seu modelo é Jesus. Você só tem que se comparar a Cristo Jesus. Amém? Pela graça dele você é o que você é. Você tem que confiar nessa graça. Por outro lado, existem pessoas que não se enxergam. Não se enxergam. Não percebem que as intenções são carnais. Não percebem que os pensamentos são manipulativos, não são bíblicos, não são corretos. Paulo diz assim aos Filipenses 4, que nós devemos pensar em tudo que é bom, que tem virtude, se há algum louvor, aquilo que não tem difamação. São pensamentos de paz, pensamentos de alegria, pensamentos como os pensamentos de Deus a nosso respeito. Esses são os pensamentos. Ora, você fica pensando qualquer coisa e aceita qualquer pensamento e depois sofre consequências por causa deles, então é tolice. Você entrou numa guerra que não precisava. A guerra está na sua mente. Amém? Bem, mas Davi então vai diante de Deus. Olha as palavras de Davi: baixa de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Deus é justo, certamente Davi conhecia isso. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Davi dizia: Senhor, olha, o Senhor me prova de noite. Davi foi um homem provado. O que Davi não sabia é que ele estava sendo preparado e moldado para ser o grande rei Davi. O homem, de fato, que assumiria o trono de Israel, estabeleceria uma nova ordem de adoração a Deus. Um homem que obteve revelações profundas do propósito eterno de Deus. Quando Deus deu o tabernáculo para Moisés, Deus disse: toma cuidado de fazer tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então Deus não ficou 40 dias lá no monte Sinai escrevendo a lei. A lei Deus escreveu talvez em segundos, 1, 2 minutos, amém? 10 mandamentos, talvez 2 minutos. Mas ele ficou 40 dias, Moisés, diante da glória de Deus. Deus estava falando do tabernáculo. Deus estava dando a planta, o modelo, os detalhes. E Moisés então estava recebendo a revelação divina. E Deus falou: toma cuidado, faça tudo conforme o modelo. E a Bíblia diz que Moisés foi fiel à casa de Deus. As cores, os materiais, minerais, animais, vegetais, tudo que foi utilizado. A Bíblia diz que no templo tudo dá glórias a Deus. Isso revela Jesus. A riqueza dos detalhes. Até hoje nos admiramos quão grande e profunda, foi a sabedoria de Deus revelada no tabernáculo, nas peças. Cada coisa gloriosa que nós encontramos lá. Amém? Bem, porque é uma revelação divina. Deus capacitou homens com habilidade para construir aqueles objetos e o próprio tabernáculo. O que eu quero dizer com isso? Que os detalhes foram precisos. E Davi ousou tirar a arca deste lugar e trazer a arca para uma tenda comum, uma tenda sem paredes, uma tenda que só cobria. E o que ele colocou, em vez de colocar colunas, por assim dizer, porque eram madeiras revestidas de ouro, mas as colunas do tabernáculo revestidas de ouro, ele colocou o quê? Ele colocou louvor. Louvor. Por quê? Porque Davi teve a revelação que Deus habita no meio dos louvores. Se você quer presença de Deus, louve. Louve. Amém? Louve, louve, louve a Deus, louve a Deus. Pega uma canção que você sabe e cante. Ponha músicas e fale, declare. Não ouça apenas a canção. Declare com seus lábios. Porque você não louva enquanto não dá som. Amém? Sons são importantes no reino do Espírito. A Bíblia diz que em Atos eles estavam reunidos e de repente veio um som como de um vento impetuoso. Não foi um vento que chacoalhou as coisas. Não foi. Foi um som. E o escritor, Lucas, disse, parecia um vento, mas era um som.
Não era um vento em movimento, ok? Ou melhor, o ar em movimento, que é o vento. Não era um vendaval, era um som. Por que um som? Porque o som é a liberação da voz, do espírito, do interior, do teu interior, do poder que há em você. Você libera as coisas falando, amém? Falando. Isso altera as circunstâncias. Quando você fala, a espada está na sua boca e o inimigo não pode resisti-la. Bem, seguindo, veja que Davi então se coloca diante de Deus, não entende a situação que ele estava, mas nós entendemos. Nós conseguimos ler o fim da história. Amém? Você não está entendendo o momento que você está passando, mas Deus já tem o fim descrito. Permaneça firme. Você entrou numa fornalha como aqueles 4 jovens amigos de Daniel? Permaneça firme. O Senhor está com você e a glória será vista. O milagre vai ser maior. Deus vai prosperar a sua casa, Deus vai salvar plenamente os seus, Deus vai estabelecer o seu ministério, Deus vai te dar influências, suas fronteiras serão alargadas, os limites rompidos. Creia no Senhor, creia que em meio ao fogo de provações, os seus lábios sejam como de Davi, aprendam a louvar a Deus. Quando você confessa algo negativo, você aceita a dúvida. Você entregou as armas ao diabo. Não entregue, não entregue, não entregue. Se você não tem nada para dizer, não diga nada. Bem, é perigoso não dizer nada. É melhor que você diga. Bem, como que eu faço isso? Comece a louvar a Deus. Oh, bendito seja o Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, e tudo que é mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Bendiz, minha alma, ó Senhor, é Ele que perdoou todos os meus pecados, que sara todas as minhas enfermidades. Diga, abra a boca e diga, amém? Essa é a atitude de fé. Exalte o Senhor. Mesmo que você não entenda nada do que está acontecendo, mesmo que a promessa pareça tardia, e mesmo que pareça que você não está no lugar que deveria estar, mesmo que pareça que foram injustos com você, não importa a situação, louve a bondade de Deus, porque Ele é bom. E quando você louva a bondade em meio às dificuldades, as portas vão se abrir, amém? Essa é a revelação da palavra de Deus. Davi segue dizendo, quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento, os meus passos me afizeram as tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte, insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com um leão ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra-os do ímpio, a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, os que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Bem, veja, Davi, nesse salmo poderoso, Salmo 17, amém? Ele disse, eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, Senhor. Aleluia. Amém? Na tua justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Deus, como falamos ontem, trabalha no turno da noite. Amém? A Bíblia diz no Salmo 127, revelação de Davi, não adianta você dormir muito tarde, acordar muito cedo, você trabalha com tanta diligência é uma coluna, mas no sentido de se esforçar ao máximo, perdendo a família, perdendo a prioridade do reino, perdendo tantas coisas para tentar ganhar dinheiro. Deus dá, diz o Salmo 127, enquanto você dorme. Né?
Eu me lembro de um professor de geografia no vestibular, já faz muito tempo, ele zombava disso. Ele falava, é um absurdo, como você pode crer nisso? Você tem que trabalhar. Trabalhar é um princípio de Deus, amém? O princípio da prosperidade. Mas não é isso que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo que você trabalha e descansa. Você trabalha no descanso. Quando você descansa no trabalho, como eu gosto de dizer, agitado por fora, mas por dentro, você está em silêncio, em descanso da fé. O Senhor faz as coisas acontecerem, endireita os caminhos tortuosos, Ele vai à sua frente, amém? Mas veja, hoje nós podemos compreender, né, do ponto de vista da graça e da justiça pela fé em Cristo Jesus. Davi contemplou face de Deus, face e presença. Sempre que contemplamos presença de Deus, somos transformados. Você vai no culto e a presença de Deus se manifesta na reunião. Você levanta suas mãos em louvor e adoração ao Deus. Mãos santas, como diz Paulo. Mãos sem incredulidade, que confiam, que se rendem ao Senhor. Lábios que louvam o seu nome, mesmo sendo um sacrifício para a sua alma. Quando você faz isso, você é transformado na glória que você contempla. Amém? Deus nos dá sua presença para transformar a nossa vida. A glória do Senhor altera a nossa vida, nos torna semelhantes a Ele, Jesus, mais e mais. Amém? Mas a glória também está destruindo, dissipando seus inimigos. Como precisamos adorar a Deus. Amém? Adore a Deus. Não louve a Deus só num culto. Não louve só a Deus quando você está com os irmãos. Aprenda a louvá-lo na sua intimidade, aqui no seu quarto, você sozinho. Louva a Deus, louva a Deus. Louva quando sua alma não quer louvar. Erga as mãos e renda-se àquele que governa todas as coisas, mesmo quando você não tem nenhuma vontade de fazer isso. Seus sentimentos não mandam em você, mas sim a fé que está no seu coração. Amém? Bem, isso é poderoso. Deus que olha, que guarda você, que protege você. Davi diz, pelo Espírito Santo, ele coloca as palavras certas. Ele diz, Senhor, guarda-me como a menina dos teus olhos. Deus fala lá pelo profeta Zacarias que você é a menina dos olhos de Deus. Que se alguém for tocar em você, está tocando na menina do olho de Deus. Ora, você sabe que se algo chega perto do seu olho, instintivamente o corpo já se protege, fechando, piscando, amém? Protegendo a menina dos olhos. É algo automático, automático. Isso significa que Deus está olhando para você, guardando você, que o olhar de Deus se volta para você, que Ele conhece o seu momento, que Ele entende a sua dor. A Bíblia diz que Jesus entende a nossa fraqueza, a nossa dor. Ele passou por este corpo. Ele conhece todas as coisas. E por isso pode interceder com propriedade diante de Deus por nós. Amém? Confia no Senhor. Espera no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro isso sobre a sua vida. Continue firme. Louve a promessa. Louve a promessa, mesmo que ela ainda não aconteceu na sua vida. Mas, mais cedo ou mais tarde, o que há de vir virá e não tardará. Amém? Eu declaro então, como esse salmo diz no verso 7, que Deus mostrará as maravilhas da sua bondade para você neste dia. Você crê? Eu creio. Amém? Um dia pode ser inigualável. Um momento na presença de Deus pode transformar a sua história. Aleluia. Uma atitude de fé. Eu creio, Senhor, nesse momento, na tua palavra, pode trazer uma mudança completa na sua vida. Deus aparece para Abraão em Gênesis 15, ele mostra a promessa e a Bíblia diz que Abraão creu. Ele não fez nada. Ele não saiu produzindo alguma coisa. Deus não disse para ele, Abraão, vá lá, conversa, pensa bem, volta amanhã, depois você me responde. Não, ele não falou, espera até amanhã. A Bíblia diz que quando Abraão ouviu, ele creu. Você crê? Porque ele creu quando ouviu, ele foi justificado. A Bíblia diz que ele foi justificado. Foi naquele momento que ele creu que a justiça de Deus foi colocada sobre Abraão. E você vai perceber a bênção de Deus acompanhando Abraão até o cumprimento pleno da promessa de ter um filho e ser um pai de multidões,
e o modelo de homem de fé para nós hoje. Hoje somos filhos da fé por intermédio de Abraão e herdeiros da promessa. Amém? Bem, claro que todas as circunstâncias desafiadoras, todos os problemas que você está enfrentando, Deus, de alguma maneira, está usando essas coisas para que o seu futuro seja um futuro de glória. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Em nome de Jesus. Que o Senhor, então, te mostre as maravilhas da sua bondade. Que a mão do Pai te fortaleça, te proteja do mal, te livre dos intentos das trevas. Que você receba paz. Em nome de Jesus, eu libero sobre a sua vida, sobre a sua casa, shalom de Deus. Que os seus pensamentos sejam pensamentos alinhados com a palavra. Que os seus lábios profiram louvores a Deus. Que não haja no seu coração nenhum sentimento errado, mas que você seja puro, sincero diante de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Ele te favoreça, cerque a tua casa de alegria, de bens, aleluia, te conduza aos pastos verdejantes, aos lugares de descanso, porque é isso que Ele tem para você. Amém? Você crê? Amém. Diga amém. Eu creio. Aleluia. E o Pai que te escolheu, que te favoreceu, continue te abençoando muito. Amém. Tornando você cada vez mais Jesus, mais a glória, mais a luz sejam vistas na sua vida. Em nome de Jesus, amém, 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 amém. Kedma, amém, queridos Carlos, amém, Vera, louvado seja Deus, abraço carinhoso a todos vocês, no nome de Jesus. Final de semana cheio da presença do Senhor, que o Espírito Santo sempre te conduza a novas experiências, a um favor, a um manancial de vida na sua história, em nome de Jesus. Até terça-feira, na graça do Senhor. Não, hoje é quinta-feira, me perdoe. Não, meus irmãos, eu me perdi aqui, eu precisei olhar o calendário, me perdoe, hoje é sexta-feira, até terça-feira, em nome de Jesus, amém? Não deixe de compartilhar também a mensagem, a palavra de bênção para alguém, certamente alguém está precisando ouvir, amém? Tchau, em nome de Jesus.